Será que o meu desempenho poderia estar melhor se o meu corpo realmente estivesse saudável? Porque não significa que você não está sentindo nada, que está tudo bem, nem todo problema dói. O equilíbrio é a chave da alta performance, seja na parte amadora como na profissional. O profissional ele chega num platô, um nível em que tudo realmente tem que estar alinhado para ele conseguir avançar ainda mais. Você, quando está lá na academia com seu aluno, o aluno está lá pegando peso, você já percebeu que ele pega peso com os dentes também? Percebi, Que ele faz força? a atenção total do corpo, né? Inclusive nos dentes também. Veja bem, você não precisa suplementar se seu corpo não está com déficit de alguma vitamina, de algum nutriente. Olá! Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 3 do podcast Entre Dentes e Histórias. E hoje o nosso tema traz uma conexão bem diferente e interessante: odontologia do esporte e atletas de alta performance. Mas também serve para os atletas amadores, tá? Então você que participa daquele grupo de corrida, você que treina do CrossFit, não perde porque nós temos insights valiosos que vão te ajudar em relação ao seu desempenho e à sua saúde bucal. O que será que isso tem em relação? E para discutir sobre isso, eu trouxe aqui um convidado com mais de 10 anos em experiência em trabalhar com atletas de alto desempenho e também com atletas amadores. Estou falando de Júnior Cidade. O currículo dele é muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. O Júnior, ele é pós-graduado em gestão e marketing esportivo e pós-graduado em personal trainer. Ele atua há mais de 10 anos em treinamento personalizado, preparo físico de atletas de alto rendimento e acompanhamento de atletas amadores. O seu trabalho ele é voltado para a otimização da performance, prevenção de lesões, melhora na qualidade de vida por meio de estratégias todas baseadas na ciência. Seja bem-vindo, Júnior. Tudo bom? Tudo bem, estou muito feliz em estar aqui. Queria primeiro parabenizar pelo projeto. É muito interessante que tenha profissionais, né, com experiência para disseminar informações verdadeiras, né, nesse mundo digital que vem todo tipo de informação. E estou muito motivado porque vamos falar de um tema que não é tão abordado e que tem sua importância, né, no meio dos atletas, seja amadores ou profissionais. E vai ser bem legal, estou bem motivado aí para a gente bater esse papo aí bacana e informar a galera. Pois é, perfeito. Porque, assim, realmente a odontologia do esporte, que inclusive já é uma especialidade, ela não é muito divulgada. Os centros profissionais, eles já possuem uma equipe multidisciplinar, já possuem até o profissional da odontologia trabalhando em conjunto, mas, no geral, a população não tem muito conhecimento sobre o que é a odontologia do esporte, qual a conexão disso com o preparo físico dos atletas, como isso pode realmente interferir no desempenho, né, dos atletas. Então, eu trouxe esse tema porque ele é de uma extrema relevância. Hoje nós temos, assim, uma crescente nas pessoas de cuidar da saúde, de estar realmente mais interessados na atividade física, a quantidade de academias, de estúdios de crossfit, de grupos de corrida, grupos de bicicleta, de ciclismo. Então, tem crescido muito esse movimento. E, junto com isso, são vários outros fatores que também têm crescido junto com esse, digamos assim, esse boom, né? O que que a gente vê hoje dentro do consultório? Existe uma síndrome que já é muito bem documentada há mais de 15 anos pelo professor Paulo Vinícius Soares, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então, existem algumas doenças bucais que não são cariosas e que estão relacionadas muito com o nosso estilo de vida e que as pessoas começam a apresentar desde muito cedo sinais de desgaste dentário, desgastes relacionados à saúde bucal, que só seria visível em pacientes mais idosos, e isso a gente está vendo cada vez mais cedo. E pasmem, os atletas são considerados um grupo de risco para o desenvolvimento dessa síndrome. E por isso que eu achei muito relevante a gente trazer isso, essa conexão entre odontologia e entre a tua área, que é o educador físico. Fala um pouquinho sobre a questão do como você acompanha o desempenho, o desenvolvimento dos seus alunos em relação à melhora da performance, em relação ao aparecimento de lesões. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. É importante a gente falar sobre isso porque não só os atletas, mas os professores também. Porque assim, a gente monta o planejamento, o aluno está treinando bem, dormindo bem, se alimentando bem, mas mesmo assim percebemos que não está acontecendo o resultado, né, o esperado pelo menos. O processo está lento, isso causa desmotivação e às vezes falta esse preparo profissional também de parar e olhar, né,
sair do óbvio, da matemática simples e observar o macro, né, os Isso, outros profissionais que também isso, norteiam, né, isso. o resultado do atleta. Então, falta um pouquinho de orientação, porque o profissional é o elo dessas outras áreas que vai ajudar na performance. E às vezes Perfeito. fica perdido, né, "Pô, não está Sim, acontecendo, eu fiz tudo certo, eu estudei, sim, sim. a ciência está dizendo que funciona e não está funcionando". Então, provavelmente, um problema na saúde bucal pode estar dificultando esse resultado. É, pois é. E aí, esse ponto é bem interessante, porque essa mensagem da gente, ela serve justamente para um ampliar de consciência, para a gente abrir novos olhares sobre outras áreas, porque, trabalhando em parceria, trabalhando de uma forma multidisciplinar, quando a gente trata de saúde, né, tudo tem a ver com tudo. Então, não tem como a gente dissociar as áreas. Então, o profissional realmente da educação física, ele precisa ampliar esse olhar Sim. para identificar: "Poxa, eu fiz aqui todo o meu aluno está dando o máximo dele, ele está fazendo tudo certinho, ele está seguindo todo o cronograma, o plano, e não está conseguindo melhorar esse desempenho. Por que será?". Pode ser que, de fato, o problema esteja na boca. As pesquisas já existem muita literatura científica nesse sentido, mostrando a relação entre doença periodontal e aumento de lesões musculares e ou articulares. Porque o que que acontece? A doença periodontal, né, falando de uma forma bem simples, né, para que fique fácil de todo mundo entender, quem não é da área, né, para não ficar muito técnico. É uma doença inflamatória em volta dos tecidos que sustentam o dente. Então, se você está com uma doença inflamatória no seu corpo, o seu corpo está ali a todo custo tentando solucionar aquele problema, tentando defender você daquele problema. Então, aquela energia que o seu corpo está gastando para resolver esse problema está sendo drenada do seu desempenho como atleta. Então você está lá se acabando, fazendo tudo certinho e não consegue melhorar. Às vezes você está com um problema inflamatório e você precisa diagnosticar e tratar, porque o seu corpo ele não vai conseguir direcionar a energia que o seu músculo precisa para se recuperar, para você melhorar o seu desempenho se você está com esse processo inflamatório. E a gente às vezes até vê já tem visto, né, pontual na mídia, alguns jogadores de futebol que tiveram problemas de desempenho, tiveram que se afastar de alguns campeonatos, com lesões que não melhoravam e quando foram descobrir estava com foco de infecção na boca, um problema dentário, um problema endodôntico. Você, no dia a dia, percebe que as pessoas se preocupam com isso dentro do seu ambiente de seus alunos, eles se preocupam com essa questão de: "Ah, eu vou ver como é que está a saúde do meu corpo, vou ver como é que está a minha saúde bucal". Eles conseguem fazer essa relação com o desempenho deles? A maioria não faz e realmente tem que partir do profissional a orientação, porque ninguém se preocupa. É divulgado, métodos que vão funcionar, né. Então, a pessoa se apega a isso, faz tudo o que tem que fazer e acaba até se frustrando, parando até de treinar, porque: "Poxa, eu faço, dizem que funciona", e acaba não funcionando. O equilíbrio é a chave da alta performance, seja na parte amadora como na profissional. O profissional ele chega num platô, num nível em que tudo realmente tem que estar alinhado para ele conseguir avançar ainda mais. O amador da mesma forma, né, a nossa correria, o nosso dia a dia, a gente tem que buscar o equilíbrio de todas as áreas, inclusive a saúde mental, né, que começa daqui, o corpo é pergunta e resposta, né, a gente vai mandando as informações e ele vai respondendo. Então, a maioria das pessoas com a correria não se preocupam, então tem que ser realmente direcionada pelo profissional. E ainda assim, quando é direcionada, ainda demoram de fazer e não se preocupam tanto, só com a parte de: "Poxa, eu tenho o melhor professor aqui, um bom treino", e isso basta. E não se às vezes se esforçar só não é, né, o suficiente. Você tem que se esforçar do jeito certo, no caminho correto. Entendi. E assim, fica já essa orientação para você que é profissional de educação física, para você que é um atleta, seja profissional ou amador, e ainda não parou para pensar sobre isso. Será que o meu desempenho poderia estar melhor se o meu corpo realmente estivesse saudável? Porque não significa que você não está sentindo nada, que tá tudo bem, nem todo problema dói. Então, é interessante começar a conversar com o seu profissional, né, de educação física, se ele acha que tudo que está sendo feito está dentro do planejado, mas não está trazendo o resultado que era esperado. Isso a gente pode realmente ter problemas em outras áreas. E Júnior, uma coisa importante que eu queria conversar com você é sobre justamente esse estilo de vida do atleta. Porque a gente sabe que a pessoa, quando ela se dedica a determinada atividade,
que ela traça uma meta, ela também começa a organizar a vida dela, mudar a vida dela, a rotina, em várias áreas. Ela muda a rotina do sono, ela muda a rotina da alimentação, ela vai entrar para uma questão de suplementação, e justamente esses outros fatores, a questão do estresse, porque a pessoa estabeleceu uma meta, então gera toda aquela ansiedade, aquele estresse, que a princípio é fisiológico, né, a Sim. gente tem aquela expectativa de crescer, de melhorar, mas às vezes pode chegar, descompensar um pouquinho e essa ansiedade ela já não ser mais fisiológica, já ser patológica. E aí vem a questão também, que a gente percebe muito, do bruxismo. Inclusive no nosso episódio 1 nós falamos sobre o bruxismo do sono, o bruxismo da vigília, e os atletas por serem, como eu falei no início do episódio, um grupo considerado um grupo de risco para a síndrome do envelhecimento precoce bucal, o bruxismo é um dos fatores que contribuem para esse envelhecimento. E a gente percebe isso muito nos atletas. Você, quando está lá na academia com seu Sim. aluno, o aluno está lá pegando peso, você já percebeu que ele pega peso com os dentes também, Percebi, que ele faz percebo. força? A atenção total do corpo, né, inclusive nos dentes também. Você falou de alta performance, de clubes, eu acho que a mensagem de hoje é direcionada para quem não é atleta de alto rendimento, porque o atleta de alto rendimento ele tem um acompanhamento Já tem e esse ele é suporte. direcionado para todos os profissionais que vão ajudá-lo a alcançar o seu objetivo. E o amador não, ele cada vez mais quer performar, tem as informações na internet, segue um monte de gente, começa a fazer realmente coisas que levam a uma alta performance mesmo sendo amador, mas não tem esse cuidado. E isso acontece muito, principalmente quando a gente aumenta uma carga ali e tá passando do que acha que é o limite, né, a cabeça limita a gente um pouquinho, mas a gente consegue mais, e aí que realmente se contrai todo, faz uma apneia, às vezes passa até mal, porque fica uma pressão muito grande no corpo. Inclusive, eu já tive alunos que foram orientados, a fazer aula de arte marcial e ter esse cuidado porque tinha bruxismo, Sim, para conseguir liberar essa força, essa raiva até às vezes, sem precisar se autodestruir, né. entendi, E que teve melhora com o esporte, isso também é legal. entendi, Então tem que estar atento a isso. Não é entendi. só a diquinha lá do que é bom para fazer, do que é bom para diminuir percentual de gordura, aumentar a força, é cuidar do corpo em geral, é equilíbrio. Não existe performance sem equilíbrio de todas as áreas. É, o objetivo é esse justamente, a gente procurar esse equilíbrio para poder conseguir uma alta performance em várias áreas da nossa vida, né. Mas, eu falo alguns pacientes chegam lá no consultório e falam para mim: "Doutora, quando eu estou lá na academia pegando peso, eu sinto que eu travo os dentes, parece que os dentes estão carregando aquela carga, aquele É muito peso comum, muito que eu comum. tô". E isso é uma dica interessante, é você que é profissional de educação física que está lá, você como personal trainer. Abra seu olhar, todas as vezes que você agora está ouvindo esse podcast, você está ali acompanhando seu aluno, se ele não está travando os dentes, começa a fazer esse exercício de conscientização junto com ele, porque o bruxismo, o apertamento em vigília, que é quando a gente está acordado, o manejo principal dele é justamente conscientizar, se perceber e relaxar mesmo, destravar. E aí você, como profissional de educação física, já pode começar a perceber isso. Você, como aluno, você já pode começar a perceber isso. Olha, eu tenho que. Aí eu assisti lá o podcast, eu vi que eu tenho que. Sim, Meus dentes não podem estar carregando peso, quem tem que carregar são meus músculos, eu tenho que ter performance em outro sim, local e não em cima, destruindo os meus dentes para conseguir um outro sim, objetivo. E aí é importante você, profissional da educação física, já começar a olhar o seu aluno já com essa visão. Pô, será que ele não está ali carregando muita carga e está ali também tensionando demais os dentes? Porque se você perceber isso, você não vai diagnosticar o bruxismo nem tratar o bruxismo, mas você vai encaminhar para o profissional. Vai alertar o seu aluno: "Ó, vai conversar com o teu dentista, veja o que é possível fazer. Será que você não tem que vir treinar com um tipo de placa?" Porque nós temos os dispositivos intraorais que são indicados para algumas práticas esportivas, né, que são os protetores bucais, mais para esportes de contato, até mesmo não é comum, mas até um futebol, o paciente deveria usar um protetor bucal. uhum, Porque tem muito choque, tem queda, então tem muito trauma dental, trauma na boca, por conta da prática esportiva. Então, tem os protetores bucais, que é para essa finalidade de contato, mas também tem as placas protetoras para esses pacientes que estão realmente com um bruxismo que ele não consegue sozinho, não consegue só por esforço de consciência melhorar. Aí o profissional alerta, ele procura lá o dentista para a gente poder conversar sobre isso e, se necessário, indicar para ele ir para o treino dele com a sua placa protetora,
Porque aí ele vai estar cuidando só do músculo e sim. cuidando do dente dele também, né? Tem que ter exercício consciente desses detalhes, né. Sim, sim. A gente esquece disso, só quer saber da matemática simples que é performar, então É. precisa. Na lua eu faço arte marcial, eu uso o protetor, como você Perfeito, ó. falou, Disciplinado, disciplinado. mas é para não ser nocauteado mesmo. Sim, sim. É importante. E aí a gente temos que ter esse exercício consciente, principalmente o profissional. É ele que vai ser esse elo de verdade que vai direcionar e com a maioria das áreas da saúde estando bem orientadas e bem conduzidas, a performance vai ser uma questão natural, uma questão de É. tempo. Então aqui hoje esse papo é entre, né, uma dentista e um educador físico, mas outros profissionais eles também seriam até muito bem-vindos nessa conversa, porque como eu te falei, o atleta ele está considerado nesse grupo de risco. E aqui a gente também pode estender essa conversa para falar um pouco sobre a questão da suplementação, da nutrição. A gente percebe muito no meio das atividades físicas, o consumo de bebidas com alto teor de carboidrato, açucaradas, ácidas. Isso é um outro fator de risco que às vezes olha na internet, Sim, não procura orientação do médico, não procura orientação do nutricionista para poder elaborar um plano de suplementação, não procura orientação do dentista. O que é que eu devo fazer? Porque às vezes tem umas receitas aí, tipo limão com não sei, olhe bochecha limão e toma de manhã cedo. Então, esse tipo de dieta, muito relacionado hoje com a promessa de melhorar sim, metabolismo, melhorar desempenho, ela traz alguns riscos que o paciente, o aluno, ele precisa estar consciente disso. Porque doutora, você está dizendo que não é para a gente suplementar, que não é para a gente usar? Não, é para você fazer com orientação. sim. Porque é aquela coisa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A maioria das pessoas não precisam tomar o que tomam. A maioria. Veja bem, você não precisa suplementar se seu corpo não está com déficit de alguma vitamina, de algum nutriente. Tem gente que se acaba no Gatorade, nessas coisas que o atleta, que geralmente passa de 2 horas treinando, precisa. Então o cara vai fazer 5 quilômetros de corrida leve e toma um gel de carboidrato. Não tem necessidade nenhuma. E aí vai trazer só o malefício, né, só o efeito colateral. Pois é. Porque o benefício, não é direcionado para você. Você não precisa de suplemento, tá? Você só precisa em casos específicos. Agora imagine aqui rapidamente um cenário. Um paciente que ele tá com inflamação periodontal, ele não sabe, porque tem mais de 6 meses que ele foi no dentista fazer aquela limpeza Sim. básica. Aí ele resolve tomar um shot dele de limão com creatina, glutamina e um monte de coisa de manhã cedo, sem acompanhamento, escova os dentes logo depois que tomou o limão dele, vai para academia treinar com o profissional educador físico, chega lá, ele vai pegar o peso e aperta os dentes. Tomou vinho ontem. Tomou vinho na noite anterior. Olhe quantos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças bucais, a gente falou aqui rapidamente. E isso, assim, gente, isso é muito comum. Muitas pessoas podem se identificar com isso e diariamente estão submetidas a esses fatores de risco e não estão conectados de que isso está trazendo algum nível de algum tipo de problema para a saúde, porque está só focado na parte de, eu preciso melhorar meu desempenho, eu preciso suplementar, eu preciso. Aí, muitas vezes, pega orientação na internet, sem o acompanhamento do nutricionista, sem o acompanhamento do médico. Você fez seus exames? Será que realmente você precisa, suplementar? Olhe, fazer a parceria entre o educador físico para poder dizer: "Ó, eu fiz aqui um plano de treino para essa pessoa e ele vai precisar treinar mais de 2 horas por dia, então eu preciso você aqui como médico, você como nutricionista, me dê esse suporte aqui para que este atleta consiga me entregar isso aqui, esse Sim. plano que eu estou fazendo para ele". Então é bem interessante a gente É, ter essa visão, né. muito. E outra coisa, quando for procurar os profissionais, peçam uma indicação, porque assim, a gente está na rede social, né, então o cara escolhe o profissional de educação física, o nutricionista que está lá com um corpo melhor. E a área é muito ampla, não é só estética, é saúde. Sim, Existem sim, estudos por trás das coisas. E sim, essas pessoas, até pseudos profissionais, porque alguns não são nem formados, já estão aí atuando na área, eles entopem a pessoa de suplemento, né? Para ela se sentir. Que eu tenho aqui o pulo do gato, essa é a minha oportunidade de pegar esses atalhos e conseguir o resultado que eu nunca tive na vida. E sim. aí acaba realmente. Aí você vai ganhar um problema. Então, quando for escolher os profissionais, pesquise se de fato é profissional formado e peça a indicação da gente.
que vamos orientar para o profissional que realmente trabalha da forma correta e que tem experiência na área para te conduzir. E se você precisar, em momentos específicos, aí sim, suplementar e não ganhar aí, além de ficar triste por não conseguir, ganhar um outro problema e ter que ir lá em doutora Jane resolver. Ela vai resolver que ela é boa, mas é melhor ir lá fazer a prevenção, não cuidar do Justamente, problema. justamente. E você falando sobre isso agora, eu lembrei até de uma postagem que estava nas suas redes sociais essa semana, que eu me acabei de rir, né, porque Sim, é muito real. Inclusive, eu fiquei esperando, você colocou assim, ó: "Vou te dar dicas sobre como você melhorar seu desempenho em, sei lá, em 30 minutos", numa coisa assim. 1 ano em 30 É dias. isso, "consiga o resultado de um ano em 30 dias". E aí ele ficou parado. E eu esperando, né, porque eu também queria um ano e 30 dias. Ou seja, como está no nosso subconsciente essa questão de o melhor resultado em menos tempo com menos Tá esforço. tudo muito veloz, tá todo mundo É, querendo logo e é, não quer passar pelo processo, é. né. E esse logo tem trazido, de fato, muitas consequências ruins para a nossa saúde, de uma forma geral. Geral. Porque aí a gente já amplia para a questão da saúde mental também, Sim, porque isso vai gerar um nível de estresse e de ansiedade maior, quando a gente não entende o processo, né. Porque o corpo eu falo assim, para às vezes para os meus pacientes, né: "Gente, olhe, eu tenho aqui uma semente, eu vou plantar aqui, a natureza tem um tempo dela. Por mais que eu coloque um adubo para acelerar esse processo, ela tem um tempo dela. Então todo processo tem um tempo". E hoje a gente percebe que as pessoas não querem passar pelo processo, as pessoas só querem o resultado. infelizmente as pessoas estão doentes mesmo e É. se agarra a qualquer coisa que vai te salvar imediatamente. E isso tá no subconsciente, porque veja só, eu sou uma profissional da saúde, eu estudo de uma forma, eu procuro ter uma interação multidisciplinar para ter uma abordagem mais, ampla do meu paciente, porque eu sei que a boca fala de muitos problemas que não estão na boca, estão em outras áreas do corpo, em outras áreas da vida, do estilo de vida do paciente, e eu fiquei esperando você me dar a dica do ano em 30 dias. Seria ótimo, Tá hein? no meu subconsciente. É uma mensagem que tá e que se a gente não se perceber, não se policiar, a gente fica atrás desses processos rápidos, milagrosos, porque a gente quer o melhor resultado com menor esforço e no menor tempo. Então, é importante a gente começar a pensar nisso também, né, que Então tudo tem um processo, todo processo ele tem um tempo para que a gente consiga de fato um resultado estável. sim, Porque eu sim. tenho certeza de que você nessa área, inclusive aí a gente puxando até um gancho às vezes para uso de um anabolizante, de Que agora tá normal, né, todo mundo tá usando, até indicado por um médicos. suplemento que vá, tipo, fazer o trabalho que ele deveria fazer com você ali dia a dia com disciplina e força, É, disciplina e o coragem. exercício de tem que ser consciente, porque, assim, estamos bombardeados de informação e a gente acaba se comparando, né. Então a pessoa tá lá com um corpo bacana e fala: "Ó, eu tomei isso, isso e isso, fiz isso, isso e isso". Vai acreditar, quem tá aqui escutando vai acreditar. E não, cada ser humano é único, todo mundo tem seu tempo, precisa de um processo, precisa entender como você funciona. A maioria das coisas que estão sendo postadas e orientadas para você não vai funcionar para você. Eu estou nisso há mais de 10 anos e todo mundo que teve resultado precisou passar pelo seu próprio processo e precisou do seu tempo. Ninguém conseguiu fazer isso rápido e de forma mágica. Então, você vai, fazendo isso, você vai ganhar mais problemas, né? É isso que a gente está conversando aqui. Justamente, justamente. E é um processo bem individualizado, tem que ser realmente com respaldo Extremamente científico, com individualizado. experiência, para que cada um consiga de fato a sua melhor versão, né. E não deixar, na verdade, que esse estilo de vida saudável porque hoje tem até um lema que a gente tem visto assim, ó: "Vida saudável, boca doente". Porque às vezes esse estilo de vida saudável que a pessoa está buscando é questionável, saudável até que ponto? Até Sim. que ponto eu estou vendendo a minha saúde para eu conseguir esse objetivo aqui? Porque a gente acaba realmente passando por cima de muitas coisas para conseguir aquele resultado, quando não tem essa orientação, o profissional ele tem que estar muito atento, Isso. não só a prazo, a tempo, a É, métricas, mas estar atento àquele ser humano por trás daquele atleta, por trás daquele aluno, né. E aí, a gente começa a pensar, até questionar a pessoa qual é o objetivo? O que que está te levando a querer ser
melhorar o seu desempenho aqui como atleta? Será que isso pode ser reflexo de alguma outra demanda que ele precise tratar lá com o Isso. nosso psicólogo ou até com ajuda psiquiátrica? Porque muitas pessoas, às vezes, vão descarregar naquela atividade física, elas tomam aquilo ali como acaba virando, às vezes, um vício. A gente perde um pouquinho o equilíbrio dessa Isso. balança do que é saudável para o que não é saudável, né. E a atividade física ela é maravilhosa, ela Ah, traz perfeito. benefícios fantásticos para as pessoas. Eu mesmo vou dar aqui um relato pessoal rapidinho, há uns 2018, eu tive uns problemas de saúde, saúde mental mesmo, e precisei entrar com medicação, com terapia, e eu fiquei, assim, uns 5 anos usando muitas medicações, inclusive para dormir. Eu não conseguia dormir mais sem medicação. E aí quando foi no ano passado, eu falei assim: "Claro, evoluir no processo terapêutico, isso é extremamente importante", mas chegou aquele momento de abrir a consciência e falar assim: "Eu preciso mudar essa situação, porque eu ainda estou muito jovem, eu estou literalmente dependente de medicamentos, e esses medicamentos são úteis por um determinado período para que você consiga se estruturar e deixar eles". Claro. E o que me fez deixar de usar essas medicações foi a atividade física. Tomei literalmente vergonha na minha cara, porque a verdade é essa, a gente precisa tomar vergonha na cara. Tomei vergonha na cara, já tinha conseguido evoluir mesmo no meu processo terapêutico e passei a acordar 4h30 para ir fazer funcional na praia. Uma atividade de alto gasto calórico, onde o meu corpo literalmente cansava, então eu comecei a fazer a minha higiene do sono ali, de manhã cedo. Contato com a natureza também, ao ar livre, tudo isso gera Perfeito. Aí vários veio esse benefícios. combo, porque além da atividade em si, o local que eu estava fazendo essa atividade, que o mar, o nascer do sol, todo esse contexto foi me ajudando a fazer o desmame da medicação e eu passei já tenho mais de um ano que eu não uso uma medicação para dormir. Então consegui regular o sono através da atividade física bem direcionada. Então a atividade física faz milagres pra gente. Atividade física é remédio, É remédio. é remédio. E é um remédio Natural que você só precisa virar a chavinha ali e começar a fazer para ter os benefícios. Tá é. aí para todo mundo. E agora sim, virar a chavinha e ter orientação. Claro, Porque se você não tem um profissional, não é você: "Decidi hoje correr, acordei, botei o tênis perfeito. e saí na rua, me lancei no mundo", não, tem que ter Pode te estratégia, machucar também, pode ter lesão, pode, né, e e aí aí você fica você mais frustrado ainda, né, sair para melhorar e piorei. aí você pensa assim: "Poxa, Pô, quando eu estava lá tomando minha caixinha de remédio, eu não estava lesionei, melhor, não estava com meu estava joelho doendo, agora eu fui correr e agora eu tô com meu joelho doendo", então é, assim, a gente, né, a mente começa a criar essas armadilhas também, né, isso então é aí. importante. Fundamental, ter esse direcionamento, essa orientação para fazer a coisa da forma certa, porque fazendo da forma certa, a gente vai ter os benefícios dessa atividade, desse processo, e não destruir a nossa saúde em outras áreas, como, por exemplo, a gente está fazendo aqui conexão com a nossa saúde bucal. Nós temos alguns grupos de pessoas que podem estar nos assistindo. Aquela pessoa que está sedentária, que está desmotivada, que gostaria de fazer alguma atividade física, mas não consegue sair daquele ponto para começar, né. Eu acho que essas pessoas a gente poderia passar algum tipo de incentivo, de Ótimo, direcionamento. Você, como educador físico, deixa aí para essas pessoas um recado aí. pronto. Ó, olha só, treinar bem não é treinar rápido, não é atingir níveis de atividade físicas imenso, conseguir correr 20 quilômetros, 40, 50 como tá aí. Treinar bem é treinar aquilo que você consegue com as possibilidades que você tem. Você precisa ter esse cuidado com você mesmo. Então, quando for começar, procure orientação. É importante você se precaver, né, e ser bem orientado. Se respeite, respeite seu tempo, demora, não é rápido, não é com 1 mês, não é com 2 meses, não é com 3 meses que você vai colher esse resultado, não é. Essa é a parte mais difícil, porque vai ficar parecendo que não vai ter resultado. "Pô, tô fazendo aqui, tô acordando todo dia e nada ainda?". Tem gente que com 1 semana fica esperando isso, né. "Pô, tô 1 semana treinando, ainda tô aqui, não diminuiu nada". Então vai demorar, a gente vai se adaptar à atividade física com 3 meses, né. Vai ter algum resultado, mas é só a constância de pequenos hábitos, porque é mais importante se manter fazendo do que fazer o melhor que você pode dentro de 1 mês. Então é melhor eu treinar um ano fazendo o que eu consigo, que às vezes é só caminhar de manhã, é o que eu consigo, não sei. Às vezes não tá fazendo nada, mas eu consigo caminhar de manhã. Às vezes você precisa caminhar de manhã, fazer 2 dias ali de musculação para evitar a lesão, e esse vai ser o seu máximo. E aí depois, com o tempo, você vai se adaptando, mas você começar com uma coisa que você não vai conseguir se manter fazendo, é o que vai te frustrar e aí você não vai conseguir. Então,
comece respeitando o seu tempo. E pare de se comparar, por favor. Saia da rede social e pare de se comparar. Tudo que você vê ali, geralmente é acompanhado de anabolizante e de pessoas que estão mentindo para você, que fizeram cirurgias e que elas não vão te falar isso. Elas não só treinaram e tiveram resultado em 3 meses porque mexeram no corpo mesmo, tiveram, jogaram sujo e você não vai perder saúde para isso. Você está começando para ganhar saúde. Então, Perfeito. comece respeitando o seu tempo e se prevenindo, me contratando e indo no consultório de Jane lá para saber se está tudo ok com a máquina. Pois é, e agora eu vou deixar um recado para os atletas que são já treinam, né, essas pessoas que já saíram dessa fase da inércia, já conseguiram ter algum resultado, e que elas comecem a prestar atenção em tudo que a gente conversou aqui. Como é que anda a sua saúde bucal? Você está com sua prevenção em dia? Como é que está a sua suplementação? Você está fazendo essa suplementação acompanhado por uma pessoa que realmente saiba, por um nutrólogo, por um nutricionista? Ou você realmente está seguindo dica de que seu vizinho usa, sua irmã usou, deu certo com ele, você está usando também? Começa a prestar atenção nisso para poder fazer a coisa da forma correta, porque se tem indicação de suplementar, a suplementação é bem-vinda quando bem executada e bem orientada. E a terceira coisa, para você se perceber se ao longo do treino você não está apertando seus dentes, tensionando demais na corrida, no ciclismo, porque isso é um sinal de que a gente também precisa tratar e proteger os seus dentes de outros tipos de lesão, para você não ter um quadro que a gente chama de síndrome do envelhecimento precoce bucal, para você estar na faixa dos seus 40 anos com um sorriso de 60, 70 anos. Porque assim, a gente envelhece, o corpo da gente tem um desgaste normal, mas isso vem com o tempo, com a idade, com o uso. A gente realmente não é comum, não é saudável pegar um quadro bucal de um paciente de 80 anos num paciente de 30, que já tem as perdas nos dentes muito severas e significativas. Então, esse recado especial para você que já é um atleta amador, mas precisa observar a sua saúde como um todo, precisa fazer a sua prevenção para que você realmente consiga ter o melhor desempenho, o seu melhor resultado dentro do período certo, sem pressa, respeitando o processo, respeitando o seu corpo, para ganhar saúde e não para estar perdendo saúde. Gente, a conversa foi muito legal. Acho que a gente conseguiu abordar, assim, os principais pontos de que você precisa se observar mesmo durante a sua prática de atividade física. O Júnior deu muitas dicas para você que quer começar da forma certa, sair aí desse sedentarismo, dessa inércia com critério para ter bons resultados. E gostaria muito de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, Entre Dentes e Histórias, lá no YouTube. Nós também estamos no Spotify. E tem as nossas redes sociais lá, o Instagram, Entre Dentes e Histórias. Espero que vocês continuem acompanhando, porque cada episódio aqui vai trazer muito insight interessante sobre a saúde geral e conectando com a odontologia.